Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Você está no canal do seu amigo Pastor Roberto Ferreira, MG. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, isso contribui aqui para o engajamento do canal. Os saltos que ninguém vê. É isso que eu quero deixar para o seu coração hoje. Atos capítulo de número 3, versículo de número 9, está escrito assim: E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Repetindo, Atos capítulo 3, versículo 9, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Eu quero falar para você aqui sobre os saltos que ninguém vê. E provavelmente você tem dado esse tipo de salto. Saltos que as pessoas da sociedade, saltos que os seus amigos, os seus familiares, talvez não estejam vendo esses saltos. Mas primeiramente, esse texto aqui, o seu contexto fala sobre aquele homem que foi curado, o coxo, que desde o ventre da sua mãe, ele já tinha essa deficiência, né? Já nasceu coxo. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 3, que Pedro e João subia aproximadamente 3 horas da tarde, a saber, a hora chamada de hora nona. Pois bem, Pedro e João subiam juntos para a hora da oração. Interessante falar aqui nessa introdução que Pedro, pregador da palavra, João, pregador da palavra, 2 ministérios aqui, indo em direção ao templo para oração. Pregadores que iam para oração. Não era um culto da palavra, era um culto de oração e lá estavam indo, subindo para a oração. A Bíblia vai dizer que na porta, uma porta chamada Formosa, o templo não se chamava Formosa, a porta do templo se chamava Formosa. Quando eles chegam na porta, a Bíblia vai dizer que ali era deixado um homem. E nesse dia, esse homem estava ali, o homem era coxo, e ele era pedinte de esmola. Alguém deixava ele ali, naquela porta, para que ele pedisse esmola para as pessoas que estivessem entrando. Ele estava posicionado em um ponto estratégico para pedir esmolas. Pois bem, quando Pedro e João se aproximam dele, a Bíblia vai dizer que ele vai estender as suas mãos e logo vai pedir esmola. E ele começa a esperar que ele fosse ajudado em cima daquilo que ele queria, daquilo que ele almejava. Ele almejava para aquela hora chamada nona, 3 horas da tarde, as esmolas. O texto bíblico vai nos dizer que Pedro e João vai dizer: olhe para nós. Preste muita atenção nisso. Olhe para nós. E o olhe para nós se encerra-se com um ponto final. Ele está de cabeça baixa pedindo esmola. Olhe para nós. Levante a cabeça. Olhe para nós. E aí quando ele olha, ele começa a esperar que ele vai ser socorrido em cima da sua necessidade. E Pedro e João vai dizer: olha, nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. Preste atenção. Primeiro ele usa a expressão olhe para nós. Não olhe para baixo, olhe para nós. Olhe para nós, discípulos. Olha para nós que estamos indo para a oração. Olhe para nós que somos de Deus. E quando ele olha para eles, a expectativa dele agora é aquela mesma, inicial. Ele quer moeda, mas a expectativa dele de momento vai ter que ser frustrada para ele viver algo maior. Então Pedro e João vai dizer para ele: olha, nós não temos prata e não temos ouro. Observação. Ageu capítulo 2, versículo 8 vai dizer assim: do Senhor é a prata e dele é o ouro. Assim diz o Senhor: minha é a prata, meu é o ouro. Quando Pedro fala não tenho prata e nem ouro, ele está dizendo: eu não sou Deus. Eu não sou o Deus que tem a prata, que tem o ouro. Sou filho dele, não sou ele. Eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas eu sirvo ao que tem. Mas nesse momento, você não vai ganhar prata e ouro. Porque eu não tenho prata e ouro. Ele tem, ele é até o dono. Eu não tenho prata e não tenho ouro. Mas o que tenho, porque tenho, isso eu te dou. E o que eu vou te dar agora não é o que você quer, mas é o que precisa. Então ele vai dizer: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te. E ele vai estender a mão, vocês conhecem esse texto, e vai tomar o homem pela mão, e ele vai se levantar e vai ter os seus pés ganhando firmeza. Quando isso acontece, é o versículo de número 7 que eu estou dizendo, o texto bíblico vai dizer no versículo de número 8, e saltando ele quem? Quem vai dar um salto é o coxo. Agora curado, ele dá um salto. E ele vai se pôr em pé. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus.
andando, saltando e louvando a Deus. O versículo de número 8 fala que ele deu um salto para levantar e entrou dando um salto. Mas no versículo de número 9 vai dizer que o povo vai ver ele louvando a Deus, vai ver ele andando. Mas os saltos do versículo 8, ninguém vai ver. Primeiramente, que esses saltos são para Deus. E o homem não viu esses saltos. Até porque o objetivo não era o homem ver. Mas esse homem deu saltos. E o texto está escrito que ele deu saltos. E eu encerro aqui essa palavra dizendo para você: há saltos que as pessoas não vão ver. Existem saltos que vocês estão dando realmente é para Deus. Eu estou falando para alguém aqui que fica falando assim: poxa, as pessoas não imaginam o que a gente passa. A correria, as pessoas não vê você saindo direto do trabalho para a igreja. As pessoas não vê você deixando o arroz pré-cozido para fazer ele de pós-culto. As pessoas não vê você muitas das vezes com aquela correria toda depois do culto para chegar em casa e não ter uma briga com o marido. As pessoas olham para você e acham que está tudo perfeito. Só vê você andando e louvando a Deus. Mas há saltos que ninguém vê. Aqueles saltos que você serve a Deus e tem problemas familiares. Aqueles saltos de alguém que está carregando o nome do Senhor e passa por problemas dentro da sua própria casa, dentro da empresa, que passa algumas dificuldades dentro de casa, algumas guerras. Esses saltos ninguém vê. Ninguém imagina o que a gente passa. As pessoas conseguem ver a gente louvando a Deus e andando, caminhando com a Bíblia debaixo do braço e indo para a direção da igreja. Mas há saltos que ninguém vê. Esse homem deu vários saltos. Ninguém viu os saltos. Viram ele andando, viram ele louvando, mas os saltos não foram vistos. Nos nossos dias não é diferente. As pessoas não vão ver essa correria, o seu monte, o seu devocional, o seu secreto. Vão olhar e vão ver uma performance, vão olhar e vão ver um culto, vão olhar e vão ver uma igreja cheia, vão olhar e ver você em cima do altar. Mas os saltos, para você chegar a esse lugar que você está hoje, só Deus sabe. É só você e Deus. E eu só parei nesse vídeo de hoje para dizer assim: continue dando esses saltos e não espere que as pessoas vejam, porque o objetivo desses saltos não é saltos para que essas pessoas vejam, mas pelo que o nosso Deus ele veja. E ele te levantou para você saltar. O próprio salmista disse: com Deus eu salto muralhas. Há saltos que ninguém vê e só Deus sabe os saltos que pastor dão. Levitas, ministério de coreografia, teatros, diáconos, presbíteros, evangelistas, líderes de departamento, conjuntos. Só Deus sabe os saltos que são para vocês estarem sendo usados aí nesse culto. Eu espero que essa palavra alcançou seu coração. Os saltos dentro da empresa para ficar empregado, os saltos para não ser mandado embora. Só Deus sabe a altura desses saltos. Mas se o Senhor está te proporcionando estabilidade, te tirou desse chão e esses saltos estão sendo dados, vamos fazer esse salto. E vamos seguir como no versículo 8. Embora no 9 ninguém vê os saltos, vamos seguir como no 8. Vamos seguir assim, ó, saltando, andando e louvando a Deus. Saltando, andando e louvando a Deus. São saltos que ninguém vê.